Hoje a gente vai falar sobre citações e referências, como fazer e quais as principais dúvidas, né, que os alunos têm na hora na hora que chega nessa parte, né, de citar e referenciar no trabalho, certo? A gente sabe, né, que existe uma norma que explica como faz, né, que é a NBR, e aí só que muitos estudantes às vezes ficam travados, ficam perdidos e tem algumas particularidades, né? Então, se eu citar 2 autores, 3 autores e assim vai. Aqui na live eu não tenho como mostrar a tela para vocês, como vocês já sabem, né? Diferente do workshop, onde eu mostro a minha tela. Por isso que é importante vocês participarem, tá? E aí eu vou tirar as principais dúvidas, né, sobre que vocês têm aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre citação e vou abrir para perguntas, gente. Hoje vai ser muita pergunta que eu vou responder aqui para vocês. E vou dar algumas dicas, certo? Mais práticas, como vocês já sabem, quem tá me acompanhando aqui, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai falar primeiro citação e depois de referências, tá? São duas coisas diferentes, a gente não pode misturar. Certo? Então, as normas da BNT tem uma norma para citação e tem uma norma para referência. O que é que a gente precisa ter cuidado? Né? Essas normas, elas são atualizadas, né, em alguns momentos. Então, a gente tem que ter cuidado para não utilizar a norma desatualizada, certo? A norma antiga, às vezes a gente pega a norma na internet, né? E a gente não sabe ver se essa norma está atualizada ou não está atualizada. Então, recentemente, né, a última atualização foi a norma das referências, certo? E são essas duas normas que eu vou liberar para vocês lá dentro do canal do Telegram, se a gente bater 700 inscritos hoje, tá? Vou liberar as duas normas sobre citação e sobre referência atualizadas lá dentro do canal do Telegram, joia? Então vamos lá. Vou começar falando sobre citação. Então a citação é você mencionar, né, no seu texto uma obra de outra pessoa, então uma parte de uma obra, de outro trabalho, de outro artigo, enfim, de um livro que foi escrito, né, que foi publicado por outra pessoa, certo? Então é uma informação que foi extraída de outras fontes. Essas fontes podem ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma entrevista. O mais comum, né, são livros, artigos, teses, dissertações, certo? E etc. Gente, daqui a pouco eu falo novamente do Telegram, tá? Pra gente não se perder no raciocínio. Quem chegou agora, eu expliquei como é que entra, mas daqui a pouco eu falo de novo, tá? Então fica aqui comigo até o final. Aproveita, já compartilha esse aviãozinho aqui, ó, com outras pessoas pra virem pra cá pra live e também pra verem o recado no canal sobre o workshop e o canal do Telegram, tá? E vocês aí vão ajudando uns aos outros aí, ó. A garota tá respondendo aí pro pessoal, tá bom? Vamos lá. Então, você vai pegar, né, informações de outras fontes e trazer para o seu trabalho. E por que é importante a gente fazer isso? Né, para poder embasar o nosso trabalho. Então, muita gente fala, né? Ah, mas eu não posso escrever com as minhas próprias palavras, né? Em que momento eu posso escrever com as minhas próprias palavras? Vou falar aqui também qual é o momento que você pode escrever com suas próprias palavras. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes a gente escreve um trabalho, né, e manda para o orientador, para o professor que está corrigindo, enfim. E aí ele pergunta, né, cadê a citação desse parágrafo? Aí você pensa, ah, mas fui eu que escrevi com as minhas palavras, eu não posso escrever com as minhas palavras? Então eu vou te falar aqui quais são as partes do TCC que você pode escrever com as suas palavras e como é que se escreve, né, com as suas palavras, tal, dessas partes, essas informações e quais são as que precisam de citação, tá? Então a citação nada mais é do que uma informação que já foi publicada por outra pessoa. Isso não quer dizer que você não tem a competência de escrever sobre o seu tema no seu trabalho. O que isso quer dizer é que as informações, elas precisam ser comprovadas. Se você está escrevendo, né, algo no seu trabalho que você não consegue comprovar, isso não tem um valor científico, certo? Então, por exemplo, se você fala que o tratamento com antibióticos é importante. Não, outro exemplo aqui. Então, o tratamento para o Covid-19 é mais eficiente com a ivermectina, né? Que é o que está saindo aí mais na ciência. Foi você que fez esse estudo? Foi você que descobriu isso? Não, você se informou disso através de alguma fonte, certo? Então essa fonte normalmente fez um estudo,
tá? Então fez uma análise, fez um experimento, fez um acompanhamento para poder chegar nessa informação, certo? E aí quando você fala, né, isso com as suas palavras, né, você precisa informar de onde você tirou isso, porque isso demonstra que essa informação tem um caráter científico, tá? Mas não são todas as informações que a gente precisa informar as fontes, tá? Existem algumas informações que a gente também pode inserir de acordo com os nossos conhecimentos, porque também a gente sabe de algumas coisas, né? Claro que não foi a gente que criou, não foi a gente que desenvolveu, mas a gente sabe de algumas informações, eu vou falar sobre isso. E aí tem uma frase, né, que fala que copiar o bom é melhor do que inventar o ruim, tá? Então, se você pode citar no seu trabalho, então faça as citações, porque o que é a citação? É você pegar as ideias de outra pessoa e colocar no seu trabalho. Então, você pode copiar e colar na íntegra, a gente vai ver isso, que não é errado se você citar, ou você pode pegar e transcrever com as suas palavras, certo? Então, copiar o bom não é errado, certo? O que é errado é você copiar e não informar a fonte de onde você tirou, não citar, não dar os créditos, né, da informação ao dono da informação, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né, que surge, posso escrever com as minhas palavras, né? Então, como é que eu vou, em que momento eu posso escrever o meu TCC com as minhas palavras? Certo? Olha, para melhor os estudantes entenderem melhor, eu costumo dividir o TCC em duas partes. As partes livres e as partes com embasamento. As partes livres não quer dizer que você vai escrever do jeito que você quiser, não. São partes que você pode escrever sem precisar citar nenhum autor. Por exemplo, uma das partes livres é o problema de pesquisa, que a gente viu na live de ontem. Então, é uma parte livre, você vai escrever com base numa estrutura que você teve acesso, né, de acordo com um problema que você busca responder, uma questão que você busca responder, baseado no seu tema, e aí você vai escrever, né, um parágrafo, uma frase, enfim, sobre o seu problema de pesquisa. Essa é uma parte livre. Outra parte livre do seu trabalho seria a justificativa. A justificativa, ela pode ser baseada, né, eu falei, em experiências pessoais, experiências profissionais. Então, essa seria uma parte livre. Então, por que você escolheu esse tema? E aí você escreve com as suas palavras, né? Com base naquilo que você quer retratar, o motivo de você ter escolhido um tema. Sem precisar falar, eu escolhi, a escolha do tema está baseada no que o autor fulano de tal disse. Não, a justificativa não é assim que a gente constrói. Então, a justificativa, ela pode ser experiências pessoais, experiências profissionais. Pode ser também com base em dados? Pode. Aí você vai precisar citar. Então, por exemplo, se você quer falar sobre violência doméstica, né, que aumentou o aumento da violência doméstica no período de isolamento social, um exemplo. Então, por que você escolheu esse trabalho? Você pode colocar lá porque você teve alguma experiência pessoal, né? Você pode colocar porque você trabalha com esse grupo de mulheres, então é uma experiência profissional, e você também pode colocar baseadas em dados. Então, um tipo de justificativa baseada em dados seria, né, de acordo com os números divulgados, sei lá, pela delegacia, não sei o que, da mulher, né, houve um aumento de, sei lá, 75% das queixas de agressões, né, de violências contra a mulher, de violência doméstica, no período do isolamento social. Então, isso seria uma justificativa para o seu trabalho, certo? Então, aí seria com base em dados, você precisaria citar de onde você tirou os dados. Mas fora isso, a justificativa, ela é feita de forma livre, né? Então, você vai escrever com as suas próprias palavras. Isso não quer dizer que você vai escrever eu acho, eu quero, né? Eu posso, eu acredito. Não, escrever com as suas próprias palavras não colocar citações, tá? A conclusão também é uma parte livre, certo? É uma parte que você aqui, ó, o José perguntou, é uma parte que você pode escrever só com as suas palavras, sem precisar de citações, porque a conclusão já é um resumo do seu trabalho, né? Um relatório, a gente vai ver aí na aula de conclusão, tá? Então, a conclusão também é um tipo de parte livre, você não precisa usar citações. Mas existem as partes
com embasamento, né, que são o contrário das partes livres. E nessas partes você precisa inserir as citações. A parte de embasamento, né, mais temida do pessoal é o referencial teórico, certo? Então, o referencial teórico é formado por citações, é formado por informações que embasam o seu trabalho, ou seja, dados, né, informações que foram publicadas por outras pessoas, certo? Vamos lá. Então, isso aí é a diferença, né, entre partes livres e partes com embasamento. Então, posso escrever com as minhas palavras o TCC? Se for um tipo de parte livre, pode. Se for com embasamento, precisa de citação, certo? E aí, quando não precisamos atribuir os créditos às informações, quando não precisamos citar, né, informações. Então, vamos supor que você que tem muita gente que pergunta, né? Todo parágrafo precisa ter citação, né? No referencial teórico, por exemplo, é uma pergunta muito comum. Todo parágrafo deve ter citação? Então, quando você está construindo, né, o seu referencial teórico, ele segue uma estrutura também, certo? E aí, você precisa entender essa estrutura, que é uma estrutura, né, pré-formatada, que se enquadra em qualquer tipo de trabalho, certo? Então, o seu referencial teórico, ele vai seguir um passo a passo para a construção do seu embasamento teórico. E aí a gente envolve técnicas de escritas, né, técnicas de criação de parágrafos, tudo isso a gente aprende, gente. Por isso que a gente tem dificuldade, né, de escrever, porque a gente acha que escrever é algo automático, é algo que cai do céu. Eu sento aqui na frente do meu computador e começo a escrever do nada. Não é isso, a gente aprende, né, as estruturas para a escrita científica, certo? E isso faz com que a gente tenha fluidez no momento da escrita. E aí, muita gente pergunta, né? Eu vou ter que citar em todos os parágrafos? E aí eu vou explicar agora quais as informações que você não precisa fazer citação, certo? Então vamos lá. Quando for suas próprias ideias, suas próprias palavras e suas próprias ideias, que isso você vai colocar lá nas partes livres, né? Aí, quando for outro exemplo de que você não precisa citar, conhecimento comum, certo? Observações do senso comum. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a Terra, vista de longe, é azul. Então, se você está escrevendo isso no seu trabalho, né, não é uma informação de caráter científico, é uma informação de senso comum, uma informação de conhecimento comum, certo? Então, a Terra, vista de longe, é azul. Isso a gente aprendeu desde a infância. Então, não preciso citar lá no meu trabalho, né, quem foi que falou, e também vai ser até difícil de achar, né, quem descobriu, quem foi a primeira pessoa que escreveu que a Terra é azul. Então, isso é um tipo de informação comum, certo? Que não precisa, a gente não precisa referenciar no nosso trabalho, não precisa citar. Então, informações comuns e suas próprias palavras, não precisa fazer citações, tá? Então, informações comuns e quando são suas próprias palavras. O que acontece? Às vezes a gente lê um material e escreve com as nossas palavras, mas aí não foram suas próprias ideias, certo? Então, tem que citar. Lembra que a gente falou no plágio? Então, ler, interpretar e reescrever com outras palavras não quer dizer que foram suas ideias. Você se baseou em alguém, certo? Então, precisa citar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão perguntando. Referencial teórico precisa ser baseado nos objetivos específicos? Sim. Citação de citação, a gente vai falar. Tem a quantidade para citação no referencial teórico? Boa pergunta, muita gente pergunta isso, né? Então, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra de, tem que ter X, tem que ter 10, tem que ter 20. Não existe uma regra, mas um trabalho com pouca citação, com poucas referências, é considerado um trabalho pobre, ou seja, você não leu o suficiente para embasar aquele tema, certo? Então, não evite, né, colocar as duas coisas, né? Citar o mesmo autor várias vezes, certo? Repetidas vezes, não é proibido, certo? Se você citou um autor, por exemplo, na introdução, não é proibido citar ele no referencial teórico, não é proibido citar ele lá nas discussões, não é proibido. O que é que não é bem visto? Você
cita o autor no parágrafo, depois no outro parágrafo, depois no outro parágrafo, o mesmo autor. Então você está meio que fazendo só uma cópia e cola do trabalho do autor, desse único autor, né? Você está aí só reescrevendo o que ele já falou. Você não está montando uma fundamentação do que já foi discutido, né? Por outros autores, por outros viés no seu trabalho. Tá? Então, o que é que eu recomendo? Né? Citação no referencial teórico. No mínimo, gente, depende do tamanho do seu capítulo, né? Então, a cada capítulo, no mínimo 5 ou 6, certo? Citações, no mínimo, diferentes, tá? E no geral do seu trabalho aí, umas 15 a 20 referências lá no final do seu trabalho, né? Que a gente vai ver que as referências você mencionar essa obra que você citou, só que de forma completa, tá? Deixa eu ver aqui. Como não deixar o trabalho parecendo um apêndice de citações? Evitar as citações diretas. Vamos falar sobre isso, tá? Agora. Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Então, já falei que como você pode escrever, né, sem citar. Então, outro exemplo aqui que eu coloquei, de informações comuns. Então, Luiz Inácio Lula da Silva foi o presidente do Brasil durante o período tal e tal. Então, Jair Bolsonaro é o atual presidente do Brasil. Isso são informações do senso comum, certo, gente? Aqui eu trouxe um exemplo, não vamos levar para a área da política, não. Eu estou trazendo uma coisa mais clara, né, para a gente entender o que seria informações de senso comum, certo? Você não precisa citar a fonte, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as formas de citação e depois os tipos de citação, tá? Então, existe... Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. Quando se traduz um artigo em inglês, já é uma forma de reescrever de forma indireta? Sim. Sim, gêmeas. Paloma Lopes. Citação de sites. Gente, depende do tipo de site, certo? Se for blog, não recomendamos blog. O que é que precisa ter para você citar? Precisa ter o autor, certo? O ano de publicação, a data de publicação, certo? Se for citação indireta, e se for citação direta, a página, certo? Então, eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa, não lembro quem foi agora, falou que estava usando uma referência, né, uma informação de um site, mas no site não tinha a data de publicação dessa informação. E agora, como é que eu vou citar? Eu falei, você não deve citar. Se no site não tem nem a data que aquela informação foi publicada, então quer dizer que aquela informação nem é tão confiável assim, certo? Até porque o site, aquilo ali pode mudar. Então vamos supor que ele publicou uma informação hoje. Amanhã ele pode republicar essa informação, né? Corrigir e colocar lá novamente no mesmo site. E aí fica meio que não entra, né, no caráter científico, certo? Então, se você usou informação de algum site e esse site não tem nem a data de publicação, não tem o autor, né, que está escrevendo aquilo ali, é importante que você não cite no seu trabalho. Lembrando de citar materiais de cunho científicos, tá, gente? Então, pega essa informação do site e coloca lá no Google Acadêmico para ver se você acha ela em algum artigo. Se você achar em algum material, em alguma dissertação, em alguma tese, em alguma publicação, se você achar, aí você publica, você coloca essa informação, usa essa informação com base nesse material de cunho científico, tá? Então evita, gente, tem muito material bom para ser consultado, evita consultar sites de livros, consultar blogs, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu respondo mais dúvidas. Então vamos lá, existem duas formas de citar. Eu não sei se vocês já viram, a primeira, essa é a mais comum, é o sistema autor-data, né? Que é quando aparece o sobrenome do autor e o ano, certo? Então, segundo Santos 2019, ou então, entre parênteses, vai aparecer Santos 2019, certo? Isso é o sistema autor-data, ou seja, eu tenho o autor e tenho a data. Também tem outra forma de citação, não sei se quem já viu aqui, que é a citação no sistema numérico. Sabe quando você está lendo um texto lá e não tem nenhum autor mostrando lá, só tem uns numerozinhos em cima, assim, no final da frase, às vezes, no final da expressão, no final do conceito, enfim. Tem um numerozinho 1, depois tem o número 2, às vezes tem dois números, 1 a 3,
quer dizer que tem 3 autores citados ali. Este é o sistema numérico de citação. Ele não é o mais comum, certo? Mas é utilizado, sim, na construção dos TCCs, tá? Quem usa mais esse tipo de citação, o sistema numérico, é o pessoal da área de saúde, certo? Que usa mais, certo? Mas aí você precisa se informar com a sua instituição de ensino qual é o modelo do trabalho, certo? É isso mesmo, esse é o sistema da Vancouver, certo? Então, qual é o modelo de trabalho que a sua instituição de ensino exige? Se ela não te dá nenhum modelo, o padrão é o das normas da ABNT, que é o sistema autor-data, certo? Que é esse que mostra o nome do autor e o ano, tá bom? Então, vamos lá. Sistema autor-data e sistema numérico, certo? Essas são as duas formas de citar. O mais comum é o sistema autor-data. E agora os tipos de citação, né? Citação direta, indireta e citação de citação. Então, a citação direta é quando você copia e cola na íntegra, certo? Aquele texto, aquele trecho, né? Aquela parte lá do trabalho. Então, você copia e cola. Não é errado isso, se você fizer da forma certa, tá? Então, copia e cola e referencia o autor. Faz a citação do autor lá. Ah, então, se for mais de 3 linhas, é aquele recuozinho. Ó, lá no meu canal do YouTube tem como fazer, certo? A citação direta e indireta. Aqui eu vou tirar as principais dúvidas, certo? Eu não tenho como mostrar como é que faz, eu não tenho como mostrar como é que cita. Então, lá no canal do YouTube eu mostro como fazer a citação direta, como fazer a indireta, como citar com um autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores, enfim, infinidade de autores, certo? E deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Qual é a pergunta, gente? Qual é a pergunta, Carla? Não vi aqui qual é a pergunta. Então, lá no canal do YouTube também, né, eu mostro tudo isso, certo? Como você vai fazer na prática, tá? Formatação é muito importante, sim, gente. Eu falei, né? As normas da ABNT se resumem, né, em 3 passos: formatação, citação e referências, tá? Com isso aqui você já mata aí 80% do seu trabalho, certo? Formatação, citação e referências. Hoje a gente está falando de citação e referência. Então, a citação direta é isso: copia e cola na íntegra, tá? A citação indireta é quando você lê o texto, você interpreta e reescreve, em outras palavras, certo? Então, você lê, interpreta e reescreve com outras palavras. Isso é uma citação indireta, tá? Eu chamo de parafrase ou paráfrase, enfim, tá? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Ó, citação passou de 3 linhas é longa. Citação direta passou de 3 linhas é longa. Citação direta com menos de 3 linhas é curta. Gente, tudo isso tá lá no YouTube, certo? Vou colocar o vídeo dentro do canal do Telegram para ficar mais fácil para vocês. Mas aqui eu quero tirar as dúvidas, tá? Eu não quero mostrar como é que vai fazer o autor, porque aí não tem como eu mostrar aqui, mas eu quero tirar as dúvidas. E outra dúvida muito comum é citação de citação. Né? Então, a citação de citação é um tipo de citação que pode ser direta ou indireta. E como é que ela funciona? Né? É um texto, né, uma informação que você encontra no trabalho de uma pessoa que não foi ela que disse. Então, vamos lá melhorar esse exemplo. Vamos supor que você está lendo o trabalho de Santos, tá? Então, você está lendo o trabalho de Santos 2019. No trabalho de Santos, ele fala que Machado 2015 escreveu tal informação. Você quer pegar essa informação de Machado e quer usar no seu trabalho, certo? Porque você achou essa informação interessante. O que é que você faz? Você não vai pegar informação e colocar que foi Santos que falou, não. Você precisa ir lá no final do trabalho, eu expliquei isso até ontem numa resposta do direct a uma pessoa que perguntou no direct. Eu disse, vai no final do trabalho, procura nas referências o trabalho de Machado, certo? Pega o nome do trabalho, vai buscar na internet o trabalho e consulta diretamente na obra, tá? Pra ver, né, se aquela informação é verídica e etc. Então, é fundamental você ir direto na fonte. Agora, se você não achou, vamos supor que era um livro impresso, tá? Vamos supor que era um livro impresso, não tá na internet, então você não achou essa informação de Machado. Aí você vai fazer a citação de citação.
nesse caso, quando você não achar. Então, existem dois casos quando você não acha, né? Quando o material não está disponível na internet, porque às vezes é um livro, às vezes é um material impresso, ou quando o material é muito antigo, certo? Então, sei lá, um material de 1920, certo? Então, vai ser difícil você, vamos supor que Santos, no trabalho de Santos 2019, ele citou o trabalho de Machado de 1920. Então, vai ser mais difícil você encontrar esse trabalho de Machado, porque ele é muito antigo, provavelmente ele nem vai estar na internet, certo? E aí, o que é que você faz? Você faz a citação de citação, que é o APUD, né? A utilização do APUD. APUD, A-P-U-D, é uma expressão latina que significa citado por, certo? Então, como é que você vai fazer no seu trabalho? Você vai citar Machado no seu trabalho e você vai dizer que encontrou Machado no trabalho de Santos, certo? Porque não foi você que achou a obra. Quem achou a obra foi Santos. Então, você vai colocar um exemplo, né? De acordo com Machado, 1920, APUD, que quer dizer que foi citado por Santos, 2019, a informação tal. O que isso quer dizer? Que você consultou o trabalho de Santos e pegou a informação de Machado dentro do trabalho de Santos. E aí, quais são, né, as implicações disso? Né? É aqui, ó, o APUD empobrece o trabalho. O que é que acontece? Muitos orientadores e muitos avaliadores de bancas preferem que o estudante não faça o uso do APUD. Por quê? Isso caracteriza, primeiro, às vezes o aluno tem a preguiça de procurar a informação original, né? Tem a preguiça e já coloca logo de cara o APUD, tá certo? Então, o APUD representa uma falta aí de uma busca maior, certo? De informações, de uma busca mais intensa, de uma busca mais profunda desse tema, né, que você estava pesquisando, desse trabalho, dessa obra, certo? E aí, muitos avaliadores não veem com bons olhos, E outra informação é que... Aqui, voltou. Outra informação é que... Me perdi aqui, chegou uma notificação, só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Então, demonstra uma preguiça, né? E outra informação é que, às vezes, vamos supor que Santos, ele inventou. Vamos supor, ninguém nunca sabe. Vamos supor que Santos inventou aquela informação de Machado. E aí, como você não achou ela na internet, aí você usa no seu trabalho, você não tem como saber realmente se aquela informação é verdadeira, certo? Então tem que ter cuidado com isso, qual é o tipo de informação que você vai usar. Então o APUD, ele não empobrece o trabalho, mas ele demonstra uma falta de cuidado, né, certo? Uma falta, né, de você ir pesquisar mais a fundo sobre o trabalho. Então evita o APUD, certo? Não é que é proibido usar, a norma permite, mas evita ficar usando isso ao máximo, certo? Então, geralmente eu vejo aí trabalhos, o pessoal usa 1 ou 2 APUD no máximo. Tem gente que quer usar APUD o tempo todo, certo? Então evita o uso do APUD. Outra pergunta aqui legal. Eu posso trocar o APUD por citado por? Pode, certo? Não tem nenhum problema. Então, ao invés de você usar o termo APUD, você poderia colocar segundo Machado, 1920, citado por Santos, 2019, a informação tal. O que é que acontece? Se você começar a usar o termo citado por, nos próximas vezes, se você for usar, você precisa usar o termo citado por. Não pode começar usando APUD e depois misturar usando citado por, certo? Porque que é a norma da ABNT? É uma padronização. Então, você cria um padrão no seu trabalho. Então, se você usar o termo APUD, usa só o termo APUD. Se usar o termo citado por, usa o termo só citado por, certo? Não mistura, ok? Quando não se encontra muitas referências, o que faz? A gente vai falar de referências já. APUD é igual a preguiça. Otávio. Vamos lá. Então, gente, a gente falou, né, dos tipos de citação. A citação só são 2 tipos, não é para confundir. É a direta e a indireta. A citação de citação está dentro desses 2 aqui, certo? Então, só é um tipo, tá bom? Desculpa, só são 2 tipos, não é para confundir. Existem 3 tipos de citação. Não existem 3 tipos, existem 2 tipos, direta e indireta. A citação de citação está dentro dessas 2, que ela pode ser uma citação de citação direta ou uma citação de citação indireta, certo? Evitem no trabalho.
Então vamos lá. E o etial, né? Muita gente pergunta, o etial, o que é o etial? O que é o etial? O etial é quando existe mais de 3 autores, tá? Então, na hora que você for citar, então vamos supor que 3 pessoas escreveram aquele trabalho. Santos, Silva e Souza, tudo com S. Então, Santos, Silva e Souza, aí você vai citar os 3 nomes. Agora, se 4 pessoas escreveram, ou mais de 3 escreveram, então Santos, Silva, Souza e Salles, tá? Então você vai colocar só o nome do primeiro autor, Santos, e a expressão etial. Então Santos etial, que quer dizer e outros, tá? Entre outros, é uma expressão latina também. Então quer dizer outros autores, que além de Santos tem outros autores. E onde é que você vai apresentar esses outros autores? Lá nas referências, tá? Vamos falar de referências agora. Alguma dúvida a mais sobre citação? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. O etial é itálico? Sim, o etial é itálico, certo? Existe aí uma dúvida que o etial é itálico, é normal. Na verdade, a ABNT, ela não diz expressamente que o etial é itálico, tem que ser itálico. Mas quando ela traz os exemplos lá na ABNT, todos os exemplos o etial está em itálico. Então subentende-se que o etial é itálico, certo, gente? Mas isso aí são detalhes, não são pontos de reprovação do seu trabalho, certo? Coloca em itálico, né? A banca aí, se tiver algum que passou despercebido, ninguém vai ser reprovado porque deixou de colocar um etial em itálico, certo? Então, esses detalhes aí são importantes, mas também você não deve ficar preocupado que vai reprovar por conta dessas pequenas informações, certo? O etial coloca-se depois do nome, depois do sobrenome. Lá no canal do YouTube eu mostro certinho, tá, gente? Como é que faz. Vamos lá. Vamos falar sobre referências agora, que tem muita gente perguntando sobre referência. Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, as citações, você só coloca, né, o sobrenome do autor, a data, né, e o local, que é a página, se for uma citação direta. Mas, mesmo assim, ainda é pouco para você identificar essa obra, certo? Eita, agora que chegaram as perguntas, que tem um delay aqui, né? Se faço citação direta de um livro em espanhol, posso colocar a tradução em português? Deve colocar traduzido, certo? Se o seu trabalho está todo em português, o leitor, ele não é obrigado a saber outro idioma. Então, se o seu trabalho é em português, todas as suas informações devem ser trazidas em português, tá? Então, você traduz aí e coloca. Tem diferença de citação no início ou no final da frase? Tem diferença sim, a forma de fazer, certo? Minha orientadora pediu que padronizasse todas as citações, mas acho que está errado. Tem que seguir aí a norma da BNT, certo? Ou então, se estiver seguindo Vancouver, tem que ver qual foi a norma que ela solicitou, tá bom? Então, vamos lá. Então, as referências, né? Vamos falar de referências. As referências, ela permite a identificação da obra, certo? Então, da obra consultada. Essa obra pode ser um livro, um artigo, um trabalho, né, publicado, um TCC, uma dissertação, enfim. Qualquer um desses trabalhos, né? E aí, existem alguns elementos fundamentais que você precisa colocar nas referências, tá? De acordo com as normas da ABNT. Se as referências for no sistema autor-data, ela vem em ordem alfabética, obrigatoriamente. Se ela for no sistema numérico, ela vai vir lá embaixo, número 1. Quem é o autor número 1 que você citou lá em cima? Não necessariamente é em ordem alfabética, é na ordem numérica, certo? Então, vamos lá. Elementos fundamentais de acordo com a ABNT para a construção das referências. Primeiro, você precisa colocar o autor, certo? O título da obra, depois o local onde foi publicado, né? Se foi uma revista, então coloca o nome da revista, por exemplo. O local pode ser uma cidade também onde foi publicado, a editora, se for um livro, tá? E a data de publicação, certo? Então, basicamente, segue essa formatação aqui. Olha só, para cada tipo de obra, a ABNT veio massacrando a gente. Então, se é um livro, vai citar de uma forma. Se é um artigo, é outra forma de citar,
tá? Porque o livro, ele pode ser encontrado de forma impressa ou online. O artigo, ele já é encontrado normalmente em revistas, né? Revistas online, que a gente chama, periódicos. Então, já é outra forma de citar, certo? Se for um site, já é diferente também. Então, a gente precisa ir lá na norma, olhar cada tipo de obra de trabalho que a gente está usando e fazer essas referências com base na obra que a gente está usando. Parece complicado, mas quando a gente tem acesso a ferramentas que facilitam, ajuda bastante, certo? Então, uma das ferramentas, em negrito, é o título da obra ou a obra em si. Qual a diferença para você? O título da obra, né, já é em negrito, certo? Então, por exemplo, não vai aparecer lá na referência que é um livro, não. Não vai estar escrito livro, não vai estar escrito não, vai estar escrito o nome do livro, certo? Então vai estar escrito o autor, o nome do livro em negrito, que é o título da obra, certo? Depois, a editora, né? O local de publicação, então, sei lá, vai estar escrito São Paulo e tal, e o ano, certo? Na referência de um livro, coloca-se a página, não é obrigatório, certo? Colocar a página não. Na referência de artigos publicados em periódicos, já coloca-se a página, tá? Então, se é aqueles artigos publicados em revista, porque a revista, ela publica vários artigos juntos, né, no mesmo local. Só que, por exemplo, da página 5 à página 12 é um artigo. Da página 13 à página 22 já é outro artigo. Gente, deixa eu falar a facilidade para vocês, pra gente não ficar aqui quebrando a cabeça, certo? Então, quantas referências devo usar no meu TCC, né? Acho que foi a dúvida. Qual é a outra dúvida sobre referências que colocaram? Então, quantas referências eu já falei, né? No mínimo 15 a 20 no mínimo, tá? Para o seu trabalho ficar bom. Na referência de um livro, é obrigatório colocar a editora? É obrigatório colocar a editora. Você está falando das referências no final, mas durante o texto a citação ocorre do mesmo jeito? Isso, durante o texto a citação ocorre do mesmo jeito, independente se é livro, se é artigo, tá? Qualquer que seja, ocorre do mesmo jeito, autor, data e se for citação direta, local. Vou colocar o vídeo sobre citação lá no canal do Telegram, tá? Para vocês acessarem e ver como é que faz. Aqui, quando não se encontra tantas referências, o que fazer, né? Foi isso que aqui, como é? Carvalho Nandinha colocou. Era essa pergunta que eu tava querendo lembrar. Então, 2 dicas, né? A gente viu como pesquisar, né? Na live de como e onde pesquisar. Inclusive, tem uma lista de várias bases de dados científicas, onde você vai encontrar uma série de materiais lá no canal do Telegram. Uma lista, tá? Eu coloquei lá uma lista dentro do canal do Telegram. Se você não achar material em nenhum lugar daquele ali, realmente o seu tema não existe na face da Terra, certo? Então, acesse aquela lista que você vai achar material, usando os mecanismos de busca que a gente aprendeu, as palavras-chave. Se você não encontra, vamos supor que você encontrou, sei lá, 4, 5 artigos na sua área, certo? Que é pouco. Mas vamos supor, que eu acho também improvável, mas vamos supor que você só achou 5. Você deve estar procurando errado, mas pode ter uma dica para te ajudar. Vai no final do trabalho que você achou, que fala sobre o seu tema, que fala sobre a sua área. Vai no final e olha as referências que ele usou. Pega as referências que ele usou e vai procurar nelas também. Porque se ele achou ali dentro, você também pode achar informações que são relevantes para você colocar no seu trabalho, certo? Vamos lá. Outra coisa para facilitar. Outra coisa para facilitar, né, a construção das referências. Eu coloquei isso lá no canal do Telegram também, gente. Eu coloquei um vídeo mostrando onde é que você pega a referência já pronta, certo? Então, tem softwares, tem sites que já dão a referência pronta. Um deles é o Google Acadêmico, que todo mundo usa, a maioria usa e não sabe que lá dentro já tem a referência pronta para vocês. Tá? Então não precisa ficar quebrando a cabeça demais com isso. Uma referência ou outra que você não vai achar lá no Google Acadêmico, mas ele já te dá pronta, formatada dentro dos padrões da ABNT, certo? Então lá eu vou repostar esse vídeo lá dentro do canal para quem perdeu, para quem não viu. Você pode voltar
você pode voltar as mensagens lá no canal, tá? Mas eu vou repostar só com essa partezinha. Entra no Google Acadêmico, então você vai pesquisar lá uma obra, um artigo, um livro, alguma coisa. Lá tem umas aspasinhas bem pequenininhas assim, que muita gente não sabe. Quando você clica nessas aspas, ele te dá a referência pronta. É você copiar e colar no seu trabalho, certo? Então, a gente precisa, lembra que eu falei? A gente precisa contar com os mecanismos que facilitam o nosso dia a dia. Porque muita gente não fala pra gente. Essas coisas das referências, do lado do Google Acadêmico, eu nunca vi ninguém falando sobre ela. Ninguém nunca me contou sobre isso, certo? Eu descobri isso mexendo lá por um acaso quando eu estava construindo o meu TCC lá na época da graduação, certo? Então é uma coisa que já existe há muito tempo e quase ninguém usa, quase ninguém divulga, certo? E aí, com o tempo, o Google está melhorando cada vez mais. Então antes eu percebia que tinha alguns errinhos na formatação, mas hoje as formatações, a maioria delas, quando eu vou lá pesquisar, eu sempre dou uma olhadinha e as formatações estão vindo dentro do padrão da norma, certo? Então, usa lá essa ferramenta do Google Acadêmico, que já vai ajudar muito. Porque já imaginou? Uma dissertação mesmo, a gente usa pelo menos 50 referências, pelo menos, tá? Então, já imaginou se você formatar aí 50 referências um a um, dá muito trabalho, vai perder muito tempo. Então a gente tem que usar as informações, as ferramentas que a gente tem disponível. Deixa eu ver essa pergunta da Ingrid, que já é a segunda vez que ela mandou. Posso colocar as referências que eu não usei para o trabalho em si, mas acessei? Não é comum, certo? Não é comum. As referências que estão lá no final do seu trabalho tem que estar no decorrer do seu trabalho. Certo? Deixa eu ver qual foi a outra pergunta. 10 páginas de referências é muita referência, tá? Eu acho que a minha dissertação do mestrado teve 7 páginas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, falando nisso também, ó. Muito importante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, no final do trabalho, né, onde vai apresentar as informações. Ó, esse aqui é o esboço que foi da minha dissertação. Então, ó, as referências vão vir apresentadas assim, em ordem alfabética. Tá ao contrário aí pra vocês, né? Eu sei que tá ao contrário, não tem como eu virar de outra forma. Mas, ó, o espaçamento dela é simples, tá? Então, aqui o Giliard perguntou. O espaçamento é simples, diferente do texto normal. Olha aqui o texto normal. O texto, ele contém espaçamento de 1,5, né? Que eu já coloquei lá no... Aqui tem umas marcações. Então, o espaçamento de 1,5, ele é diferente, certo? Do das referências. Então, o espaçamento é simples. Veja que alguns tem, ó, tá em negrito o nome da obra. Tem alguns que tá em negrito o nome da revista, certo? Vai depender do tipo de... Eu acho que não dá pra ver direito, tá, gente? Mas, enfim. Ó, e outra coisa, né? Não é justificado aqui não, certo? É só à esquerda. Você pula um parágrafo e coloca outro. Pula um parágrafo e coloca outro. Quero citar leis, como é que eu faço? Normalmente, a citação de lei começa com a jurisprudência na frente. Então, começa com Brasil na frente, ou São Paulo, se for uma lei estadual, se for uma lei, enfim, municipal, certo? Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. O que é que eu fiz no final da minha dissertação no mestrado, quando eu terminei? Né? Eu conferi uma por uma, então eu vim aqui, ó, Bueno. Eu vim aqui, Bueno. Aí eu procurava lá se Bueno estava no meu trabalho, certo? E ao contrário também, você pode fazer. Então, você tá lendo o trabalho aqui, ó. Então, ó, tô lendo o trabalho aqui. Ó, abri aqui a página, certo? Aí tô lendo aqui, essa é uma citação de Bustos, ó, Bustos 2003, uma citação. Não dá pra vocês verem, eu sei que só tô dando um exemplo. Uma citação, Bustos 2003. Aí eu vou lá no meu final do trabalho e vejo se eu coloquei Bustos lá. Ó, então Bustos tá aqui, Bustos 2003. Tem que fazer essa conferência, tá? Tem que fazer essa conferência. Muito orientador. Eu, como orientadora, eu confiro citação por citação, certo? Eu confiro se tá no trabalho, eu confiro se tá lá nas referências. A minha orientadora do mestrado, ela fez isso. O pessoal da graduação, a maioria dos orientadores, eles conferem, tá? Então é importante, não pode inventar. Tem que estar no trabalho, tem que estar no final. Falei tanto, gente. Fala aqui, deixa eu mandar aqui. A
ainda existe professor que pede para justificar. Ainda existe professor que pede para justificar. Aí você, né, faz a solicitação do orientador, se ele está pedindo, né? Mas a norma da ABNT está dizendo que não é justificado, tá? Falam da estética do trabalho e isso é uma coisa que não vai interferir em nada, tá, gente? Se tá justificado, se não tá, a gente tá seguindo a norma. Mas se o professor pede, faz o que o professor pede. A mesma coisa foi a Carla, né? Ela perguntou no direct, o parágrafo. Eu falei, o parágrafo é 1,25, mas meu orientador tá pedindo 2. Eu disse, então coloca 2. Não custa nada, se a orientadora tá pedindo, coloca lá. Né? Isso não é uma coisa que vai reprovar você, não, tá? Então, se o orientador fez uma solicitação, é importante que você atenda. Vamos ver. Disponível é obrigatório para periódicos online. Para materiais online é obrigatório disponível em. Lembrando, né, que depois até achei aqui uma coisa que eu escrevi. Nas citações nas referências de sites, antes utilizava esse colchetes aqui, esse símbolozinho para referenciar o site, lá no final do trabalho, para referenciar o site. Antes, com a atualização das normas, não usa mais, certo? Não é necessário mais esse símbolozinho. A importância dessa conferência, pois depois a banca esse erro citou, mas não colocou as referências. Exato. Gente, 4 minutos só pra gente encerrar, né? Vamos fazer o print da nossa live de hoje, O print da nossa live, tá? Então, conteúdos exclusivos no canal do Telegram. Compartilha aí pro pessoal entrar, pra gente bater 700 inscritos no canal do Telegram e eu colocar lá os materiais para vocês exclusivos, tá? Então, as normas da ABNT sobre citação e referência, que vai aí ajudar a vocês na elaboração do trabalho, e também o material do Google Acadêmico que eu vou mostrar novamente para quem perdeu a outra live como faz, tá? Olha, a Nayandra tá aqui online. A Nayandra foi minha aluna, né, minha orientanda, certo? Foi aprovada aí no TCC com nota 10, tá? Então aí seguiu as regras, as recomendações, as orientações e foi aprovada. Tirem o print e marquem, tá? Então marque aí no Instagram de vocês para outras pessoas acessarem o nosso canal. A gente bateu 700 inscritos hoje e eu divulgar o material para vocês, tá? Independente disso, lá no canal do Telegram tem o resumo das lives anteriores, certo? Tem material e etc. lá, tudo lá para vocês, tá bom? Obrigada pela participação.